Bom, companheiros, uma boa noite para todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, que a misericórdia de Deus, nosso Pai, o Senhor Supremo e Soberano desse universo, se derrame sobre essa humanidade nesse momento conturbado que nós estamos atravessando, rogando a Deus, a Jesus, a serenidade necessária, para atravessar esse momento de turbulência que nós estamos atravessando. Segundo a espiritualidade, todos nós sabíamos que íamos viver esse momento tenso, embora o véu do esquecimento tenha nos tirado essa lembrança, senão a gente se apavoraria muito mais. Mas estamos na luta, na paz e na luta, na paz de Jesus e nas lutas do mundo. E hoje a nossa reunião da noite, a nossa palestra da noite, nós vamos falar sobre espiritismo e espiritualismo, que já que nós nos dissemos aprendizes da doutrina espírita, que é o próprio espiritismo. E vamos começar lendo uma página do livro Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Essa mensagem é do André Luiz, chama-se Higiene Espiritual. Ante os detritos da maledicência, usemos a vassoura das boas palavras. Ante o lixo do sarcasmo, cavemos a fossa do silêncio. Ante os vermes da crueldade, mobilizemos anticéticos de socorro cristão. Ante o vírus da cólera ou da irritação que nos defrontam nas fases ou nas atitudes alheias, praticamos a profilaxia da prece. Ante os tóxicos do pessimismo, negrejantes, acendamos a claridade do bom ânimo. Ante o veneno da ociosidade, mobilizemos o nosso recurso de serviços. Ante as serpes da incompreensão, realizemos mais vasto plantio da caridade. Ante os micróbios da desconfiança, incentivemos a nossa sementeira de boa vontade e fé. Ante a erva sufocante dos conflitos de opinião, refugiemo-nos na boa vontade para com todos que procuram garantir o bem acima de tudo. Ante as perigosas moléstias do amor próprio ferido, a expressar-se no corpo e na alma através de 1000 modos, pratiquemos o perdão incondicional e incessante. Jesus não é somente o nosso divino orientador, é também o divino médico de nossas vidas. Procuremos, pois, no Evangelho as justas instruções para a nossa higiene espiritual e alcançaremos a harmonia para sempre. André Luiz. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus nosso Pai pela vida, pelas oportunidades, agradecendo ao Mestre Jesus por nos amar, por não desistir de nós, por estar sempre cuidando e velando de toda essa humanidade. Mestre, nesse momento, unimos nossos corações e nossos pensamentos, elevamos até Ti para Te agradecer pela bendita oportunidade das experiências que necessitamos para evoluir, embora muitas das vezes dolorosas, mas sabemos hoje, Senhor, que elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Por isso, nós Te dizemos nosso muito obrigado por mais esta oportunidade bendita. Amado Mestre Jesus, Te pedimos que nos abençoe com a Tua paz e a Tua luz, hoje e sempre. Bom, companheiros, como eu falei no começo, o nosso estudo da noite de hoje, ele é para falar sobre espiritismo e espiritualismo. Dentro da nossa ignorância, nós viemos há séculos ou há bom tempo, acreditando que espiritismo e espiritualismo são as mesmas pessoas, são a mesma filosofia, ou a mesma religião, no caso. E eu, consultando o Aurélio, vi que espiritismo e espiritualismo são situações bem diferentes do que a gente pensa. O espiritismo é uma ciência completa,
uma perfeita doutrina filosófica de máximo interesse para os homens que reflete e deseja se instruir. Isso é palavra de Allan Kardec lá no livro Obras Póstumas, né? Que desejam se instruir. Na conversação dele com um cético, né, que foi desafiá-lo a um duelo, querendo provar que o espiritismo não era coisa séria. E nesse diálogo de Kardec com esse cético, Kardec explica para ele isso. O espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível, e seus adeptos serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. O espiritismo é o oposto do materialismo, porque ele tenta religar o homem, desfocalizar a mentalidade humana de nós encarnados do materialismo para nos voltar para o espiritualismo ou a espiritualidade. Como seres espirituais que somos, nós temos essa espiritualidade e somos espíritos, né, imortais, e temos a espiritualidade, que é a condição ou a imortalidade do espírito, espiritualidade. Então, a espiritualidade todos nós temos porque somos espírito. E Kardec continua falando: quem crê e haver em si outra coisa que a matéria é um espiritualista, ou seja, não necessariamente um espírita, já que nem todos os espiritualistas creem naquilo que o espiritismo nos apresenta, que é Deus, a preexistência, a sobrevivência do espírito como ser imortal, criado para toda a eternidade. E o espiritismo crê na preexistência, sobrevivência dos espíritos e na progressão até a perfeição, tendo todos os mesmos pontos de partida e oportunidade. Já que Deus, por ser justo, então ele nos criou simples e ignorantes, mas nos deu as oportunidades da gente alcançar a perfeição relativa ao qual nós estamos todos destinados pela misericórdia de Deus, como seus filhos, como seus co-criadores desse universo. Então, o Espiritismo ele nos traz essa verdade de que a gente não achar que nós somos apenas matéria, né? Vivemos uma vida material e depois voltamos ao nada ou ao mesmo ponto de partida, ou seja, simples e ignorante. Então, o Espiritismo nos aponta que a cada existência nossa é uma oportunidade do aprendizado, do conhecimento, do desenvolvimento das virtudes, embora nós viemos há milênios, né, com nossos conceitos errados, achando que nossas imperfeições são virtudes. Conceitos equivocados, como diz os espíritos da codificação, que nossos conceitos são equivocados. Então, a gente toma orgulho como virtude, egoísmo como virtude, posse, ciúme, tudo isso, e viemos alimentando, mas Deus, em sua misericórdia infinita, sempre nos dá oportunidade, através da reencarnação, do renascimento sucessivo, de refazer os caminhos equivocados que nós trilhamos, certo? Então, e também as 5 alternativas para a humanidade. Nós já viemos pelo materialismo até aqui, né? E estamos trabalhando para conquistar essa espiritualidade como aprendizes do Espiritismo, que nos aponta o caminho, nos mostra as questões morais da vida, as leis morais, leis que muitos de nós não conhecíamos, e viemos conhecer através da codificação, e agora estamos tentando recuperar o tempo perdido. Então, as 5 alternativas da humanidade, nós temos as doutrinas, né, que sempre vieram tentando nos mostrar o caminho, mas de forma muito velada, sem o esclarecimento adequado, nós fomos nos perdendo dentro dessa linha de filosofia, de religião, porque os conceitos são errados, os homens ainda muito atrasados, como muitos de nós ainda somos até hoje, mas nós vemos através dos milênios
tentando a espiritualidade, nossos anjos da guarda, mentores, espíritos amigos, condutores, guia da humanidade, tentando nos mostrar o caminho certo. E essas 5 alternativas, nós temos a doutrina materialista, né, que fala que a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corporal. Como consequência dessa doutrina materialista, nós nos apegamos muito às coisas materiais. É o aqui e agora. Então, eu tenho que ter, possuir o máximo que eu puder, porque quando eu morrer, vou deixar de existir. Então, eu não tenho outra perspectiva que não seja usufruir. E muitas das vezes usando meios não tão ortodoxos, né, corretos para conseguir essas coisas. Como consequência, essa doutrina, ela nos chama para os gozos materiais, que são as únicas coisas reais e desejáveis. Com ela, as afeições morais carecem de futuro, os laços morais, a morte quebra sem remissão, as misérias da vida, não há compensação. Então, o suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência. Se eu estou sofrendo, eu posso diminuir, segundo essa doutrina, diminuir meu sofrimento através do suicídio, porque eu abrevio o meu tempo de sofrimento. Além disso, o erro de se impor por meio de fé cega. Então, é crer, está dito, eu disse, então isso é verdade, sem se dá ao trabalho de buscar a resposta, né? Porque nós temos anjo da guarda, temos guias espirituais, que tudo aquilo que nós buscamos, perguntemos a ele, nas nossas conversas íntimas, eles vão nos dar a resposta através da nossa intuição. Daí, sem dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maioria das criaturas. Quantos reconduzidos pelo Espiritismo às fé cega não há dito? Se houvesse nos apresentado Deus, a alma, a vida futura de maneira racional, jamais haveríamos duvidado, tirando o direito à liberdade de consciência, impedindo que os outros creiam a seu modo. Intolerância por intolerância, uma não vale mais do que a outra. Isso é a palavra de Kardec, né, falando sobre o materialismo. Então, a doutrina panteísta, também tem a doutrina panteísta, né, que também é uma doutrina que foi se firmando através do materialismo. A doutrina deísta, independente e providencial. Então, a doutrina panteísta, ela nos fala que o princípio ou a alma independe da matéria e é extraída ao nascer do Todo-Poderoso, do Todo Universal, ou seja, do universo, e individualiza-se em cada e durante a vida e volta por efeito da morte à massa comum, como as gotas de água no oceano. Ou seja, a gente vem, vive, sofre, trabalha, faz um montão de coisa, muitas dívidas, é claro, e voltamos depois ao Todo-Poderoso sem ter essa liberdade de consciência, né, de acreditar em Deus, né, já que o primeiro mandamento de Deus diz: ame Deus sobre todas as coisas, de acordo com o teu entendimento, o teu espírito de entendimento. E a fé cega nos impõe que é crer. Tanto que há muito tempo as pessoas as religiões falavam assim: se você perguntasse, não, porque é mistério de Deus não se discute. Que na verdade eles não tinham o esclarecimento, né? Então, para não ter que dar uma resposta que eles não sabiam, e que era mistério de Deus, então ninguém tinha acesso. Então, a gotas no oceano. Consequência dessa doutrina panteísta sem individualidade e sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. São as mesmas ideias do materialista, ou seja, nós viemos há milênios trabalhando, vivendo dentro desse materialismo, porque se nós não temos consciência de nós mesmos,
Se nós não somos responsáveis, mas tudo Deus permita no desígnio de Deus, sim, pode estar. Mas temos a responsabilidade pelas nossas vidas, coisa que a doutrina materialista não nos ensinou, a panteísta também não. Então, não há razão nenhuma para a criatura se melhorar. Se no final eu vou voltar ao Todo-Poderoso, sem nada a acrescentar, ou receber, ou tirar, então para que eu vou me melhorar? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ter uma vida mais regrada, uma conduta mais reta? Se no final da vida eu deixo de existir, não é mesmo? Então é uma doutrina que também não acrescentou muita coisa à humanidade. E assim veio e vem caminhando boa parcela da humanidade, vivendo por viver ou deixando a vida nos levar. Porque se a gente tem, no final, deixar de existir, para que nós vamos? Então, vou comer, beber, dormir, trabalhar, procriar, viver, sem nenhuma responsabilidade com meus atos. Aí vem a doutrina deísta, independente e providencialista. A doutrina deísta independente, crê em Deus, admite todos os seus atributos como Criador, que estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas, uma vez estabelecidas essas leis, elas funcionam por si só. E aqueles que a promulgaram de mais nada se ocupam. As criaturas fazem o que querem ou podem, sem que essas leis se inquietem. Não há providência e não se ocupando Deus conosco, nada temos de que agradecer ou lhe pedir. Mais uma crença que acabou enveredando boa parcela da humanidade para esse terreno. Essa crença é o resultado do orgulho, é sempre a ideia de que estamos submetidos a um poder superior que fere o nosso amor próprio. Então, não se admite Deus, porque com o orgulho exacerbado não entra na cabeça dos orgulhosos que pode haver um ser acima que vai, que estamos submetidos. E a doutrina deísta providencialista crê não só na existência e no poder de Deus, na origem, como também crê na intervenção incessante na criação e a ele ora, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual, ou seja, não aceitamos regras, eu oro para Deus, que tem um fundo de verdade, porque todos nós temos ligações diretas com o Pai, somos seus filhos, Ele é o Criador, nós somos a criatura, e nós sabemos que o altar, onde nós nos interagimos ou conversamos, entramos em contato com Deus, é através da oração, que é o primeiro, é o mecanismo de funcionamento da lei da adoração, e dispensa cultos exteriores. Então, o culto a Deus é através do amor ao próximo, à natureza, aos reinos inferiores, e temos esse contato através do coração e do pensamento. Então, essa doutrina providencialista, ela dispensa os cultos exteriores e o dogmatismo atual, Então, é independente, é eu e Deus, e acabou, Então, ficamos nessas três doutrinas que e como somos individualidades e cada cabeça há uma sentença, como diz o provérbio popular, cada um busca aquilo que melhor lhe adeque, Então, se eu vou me adequar mais à doutrina que eu tiver mais condizente com o meu grau evolutivo. E a doutrina dogmática que diz que a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser, sobrevive e conserva sua individualidade após a morte, desde esse momento tem irrevogavelmente determinada sua sorte, sendo sempre o que eram antes e durante a vida, e depois sendo sempre o que eram antes e durante a vida, sendo os maus condenados ao castigos perpétuos e irremessíveis, ao inferno. Nada resulta o seu arrependimento, Deus se nega a conceder-lhe a possibilidade de repararem o mal que fizeram.
Então, os bons são recompensados com a visão de Deus e a contemplação perene do céu. Os casos de que mereceu o céu ou o inferno por toda a eternidade são deixados à decisão e ao juízo dos homens, falíveis, os quais é dado a faculdade de absolver ou condenar. Então, as religiões, a doutrina do dogmatismo, o padre absolve, o papa santifica, e hoje nós sabemos, vamos tomando essa parcela, né? Eu fico pensando cá com meus botões, quem é o homem encarnado na Terra, pode ser um missionário, se ele tem condições de de canonizar, santificar um espírito, quando nós sabemos já, né, temos a informação, o conhecimento, de que essa santificação nós conseguimos através da própria evolução. Ninguém colocou ninguém no pedestal de santo, ou a condena ou absolve. Então, a gente veio caminhando por esses caminhos escuros, né, da ignorância, da fé cega, porque essas doutrinas vieram nos conduzindo dessa forma. Ou por ignorância deles mesmos, ou sendo para que a gente ignorante, nós não contestamos. Quando nós conhecemos essa verdade que Jesus fala, nós buscamos conhecer essa verdade e vamos tirando esse véu da ignorância, que essas próprias doutrinas vieram nos conduzindo até agora. Se esta proposição final objetasse que Deus julga em última instância, podia se perguntar: que valor tem a decisão proferida pelos homens, uma vez que ela pode ser infirmada, né? Porque nós sabemos que Deus julga em última instância. Então, em última instância, tudo aquilo que o homem absolveu pode ser condenado diante do Tribunal da Justiça Divina e da nossa própria consciência. E ela será infirmada pela justiça divina na nossa própria consciência. Então, ninguém absolve ninguém, mas também ninguém tem o direito de julgar, porque o próprio Jesus falou: não julgueis para não ser julgado. E o homem ainda insiste em ser juiz na causa dos outros, não é mesmo? A consequência dessa doutrina deixa sem solução os graves seguintes problemas. Primeiro, de onde vem a disposição inatas, morais e intelectuais dos homens, boas ou más, inteligentes ou idiotas? Segundo, qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Terceiro, qual a sorte dos cretinos e dos idiotas que não têm consciência dos seus atos? Se eles não têm consciência dos seus atos, por que nasceram assim? Então, essas doutrinas, elas não nos esclarecem esses pontos fundamentais. Quarto, onde a justiça das misérias humanas e das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente. Quinto, qual a sorte dos selvagens, de todos que forçosamente morrem no estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza mesmo, se não lhe é dado progredir ulteriormente? Ou seja, vem aqui, vive, geme, sofre, morre e tá tudo certo, ou vai, não, tu pecou, tu vai direto pro inferno. Não, mas esse aqui, sabe, ele é mais bonitinho, ele vai pro céu. Então, são situações que não nos dão resposta, que nos satisfaça, né? Sexto, porque cria Deus umas almas mais favorecidas do que as outras? Por que esse privilegiado? Por que os escolhidos? Então, isso aí, estas doutrinas deixaram esse vácuo na consciência da humanidade. Sétimo, por que chama ele a si prematuramente as que teriam podido melhorar-se se vivesse mais tempo, visto que não lhe é permitido progredir depois da morte? Certo? Perguntas que as doutrinas dogmáticas não souberam nos dar. Por que cria Deus anjos em estado de perfeição sem trabalho, ao passo que outras criaturas são submetidas às mais rudes provações em que tem mais probabilidade de sucumbir
do que sair vitorioso. E etc, etc. Então, nós sabemos que Deus é justo, que Ele não cria que todos nós temos as mesmas oportunidades, embora essas doutrinas venham nos trazendo nesse grau de ignorância, porque é mais fácil. A gente ignorante é mais fácil de ser manipulado, né? Então, toma-se as mentiras como verdades e viemos acreditando que Deus salva, Jesus salva, a igreja te absolve, a igreja te santifica, as doutrinas dogmáticas, né? Santifica, ainda tem aquelas que acham que eu vou morrer, vou dormir o sono eterno até o juízo final, e no dia do juízo final eu vou para o céu, eu vou para o inferno, sem o trabalho de me auto-educar, me disciplinar, me limitar, buscar essa perfeição. Então, hoje nós ainda temos hoje uma boa parcela da humanidade, né, vivendo através do materialismo, das doutrinas panteístas, das dogmáticas, ainda perdido meio sem saber, aí acreditando, sendo guiados e teleguiados por mentes, né, que querem manter nessa subjugação de consciencial e não buscamos essas verdades, né? Então, segundo Kardec, todas as religiões que acreditam no espírito são espiritualistas e buscam não sabendo como, por quê. Eu sei que existe, mas eu não sei como chegar lá. É como se eu tivesse um mapa de um tesouro para descobrir, mas eu não tenho o mapa. Eu tenho um tesouro para descobrir, mas não tenho o mapa do tesouro, a rota que eu devo percorrer para chegar lá. Então vieram nos trazendo nesse grau de ignorância. Mas quando nós evoluímos um pouco mais e começamos a despertar para essas realidades, nós buscamos através das filosofias espiritista ou espiritualismo, buscando essa resposta para os porquês que com certeza todos nós temos, né? Nós também somos aprendizes de doutrina espírita e essas religiões dogmáticas nos manteram nesse grau de ignorância, buscando essa resposta para esses porquês. Eu, quando eu era mais jovem, eu tinha muitas perguntas, mas eu não tinha resposta, então eu vivia num dilema, queimando meus neurônios, não é isso que eu queria, não é isso que então, quando eu ia para as igrejas, eu achava meio absurdo a forma de adoração, eu não aceitava, fui para o catolicismo, chegou lá, perguntei para o padre, tentei, né? Perguntei para o padre, mas padre, se Jesus nos salvou, por que nós somos pecadores? Ele não teve resposta para me dar, eu nunca mais voltei na igreja católica. Aí chegava lá, não, tem que beijar a mão do padre, que o padre é um homem santo. Eu falava assim, eu que não vou beijar a mão de ninguém, eu não sabia que passou essa mão. Quer dizer, eu sempre fui uma ovelha negra meio rebelada, né? É que eu buscava resposta que não condizia com aquilo que eu procurava, então eu fiquei batendo cabeça. Quando eu consegui chegar ao espiritismo, à doutrina espírita, foi aí que eu encontrei a resposta para todos os meus porquês. Então, o espiritismo é a quinta alternativa da humanidade, mais coerente, com mais lógica, com mais nos apresentando um Deus que é Pai, que é imparcial, né, que age com parcialidade, não tem essa de um privilegiado, outro menos privilegiado. E a doutrina espírita, ela nos traz isso para o nosso contexto de espíritos imortais. Então, a quinta alternativa para a humanidade é a doutrina espírita, que vem rasgando, por assim dizer, esse véu dessa ignorância que todos nós viemos há muitos séculos trazendo isso. Quando as pessoas falavam para mim assim, mas não faz isso, que isso aí faz mal. Aí eu logo perguntava, qual é o mal que faz? Aí eu não sei, só sei que faz mal. Então aí eu ia testar, né? Porque eu ia fazer minhas próprias observações. Tipo assim, dizia para mim, isso vai comer isso aqui, vai fazer mal? E não me dizia qual era o mal que fazia, eu ia lá e comia. Aí eu descobria qual era o mal que fazia.
Mas por quê? Tem que ter a resposta condizente para que convença, mas tem que estar baseado na lógica e no bom senso. E eu sempre me debatia muito, onde é que está a lógica disso? Onde é que está a lógica disso? Eu vivia no mundo das lógicas e não achava a lógica. Mas tudo bem, essa doutrina espírita, ela veio tirar esse véu da ignorância, trazer essas verdades que liberta, prometida por Jesus, né? Que é a codificação dos espíritos da verdade. Então, se é o espírito da verdade, esse espírito não vai nos trazer mentiras. É a verdade nua e crua, doa onde doer. E a doutrina espírita fala assim: o princípio inteligente independe da matéria, a alma individual, preexistente e sobrevivente ao corpo imortal. Então, nós somos seres imortais, vamos viver para toda a eternidade, ora habitando o corpo físico, ora habitando o mundo espiritual, que é nosso verdadeiro mundo. E como espíritos, nós temos essa espiritualidade, né, que é isso, é o estado do espírito. Espiritualidade vem do espírito. Então, se eu sou um espírito, eu tenho a espiritualidade. Tendo o ponto de partida ou origem mesmo para todas as almas, sem exceção. Sem exceção, todos temos o mesmo ponto de partida, as mesmas oportunidades, a mesma destinação final. Todos são criados simples e ignorantes, sujeitas ao progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas ou favorecidas do que as outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição depois de haverem passado, como todas as criaturas, por todos os graus da inferioridade. Então, da nossa simplicidade lá de trás, eu costumo falar que da nossa simplicidade, dessa simplicidade e dessa ignorância, nós perdemos a simplicidade, mas continuamos ignorantes, porque desconhecemos Deus, desconhecemos suas leis, desconhecemos a nós mesmos. E olha que ele nos deu como atributo essencial o conhecimento de nós mesmos e como atributo principal a inteligência. E nós continuamos ainda ignorantes. Perdemos a simplicidade, mas continuamos ignorantes. As almas, o espírito, progride mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. Nada de privilégio. Nós trabalhamos a nossa salvação, a nossa evolução, nossa perfeição. Nós construímos o nosso destino, conquistamos nossa felicidade pelo esforço, pelo trabalho, pelo melhoramento íntimo, pelo amor ao próximo, né? Claro, amando Deus acima de tudo, amando o próximo como a nós mesmos e não fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos, não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, pelo trabalho e pela boa vontade para com todos, nós vamos trabalhando a nossa própria perfeição ou nossa própria felicidade. A nossa felicidade está na mão de cada um de nós, não está no parceiro ou na parceira, no carro, no barco. A nossa felicidade como espírito imortais que somos, né? E a vida espiritual é a vida normal, a vida corporal é uma fase temporária da vida do espírito que durante ela se reveste de um envoltório material e que se despe por ocasião da morte. Então, o corpo físico é uma veste, né, que nós vestimos ao nascer, vestimos um corpo físico. Trabalhamos, gememos, choramos, pagamos a conta, pagamos a dívida, arrumamos outras, mas que é uma vida temporária, de uma estadia, como se nós fosse a uma escola, fazer um curso e depois retornamos ao mundo espiritual para prestar conta a Deus, né, fazer o balanço ou prestar o relatório da nossa vivência e continuar através desse nascimento, vida e morte, a nossa caminhada evolutiva. E dentro desse permeio dessa caminhada evolutiva, nós vamos desenvolvendo o germe da religiosidade. Antigamente, né, não muito longe,
Aí se batizava, ia na igreja, assistia a uma missa lá em latim, ninguém sabia falar latim, então a gente ia lá, ouvia aquele latim, não sabia o que estava ouvindo, então continuamos ignorantes. Porque a religiosidade, todos nós carregamos dentro de nós em germe para ser desenvolvida, aguardando o momento certo da evolução para desabrochar. Porque nós temos que desenvolver isso, que é a nossa religiosidade, junto com a espiritualidade, é que nos religa diretamente ao Pai, a Deus, né? Que se nós fôssemos espírito mais evoluído, quando nós formos mais evoluído, nós dispensaremos mentor espiritual, anjo da guarda, guia espiritual, espíritos amigos para nos guiar, porque nós já desenvolvemos essa ligação direta com o Criador, já que nós todos temos essa ligação com Ele. Então, a espiritualidade e a religiosidade, ela vem com o nosso aperfeiçoamento ou nossa evolução, certo? Que o espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corporal é necessário ao espírito até que haja alcançado um certo grau de perfeição. Ele aí se desenvolve pelo trabalho, a que é submetido pelas próprias necessidades e adquire conhecimentos práticos especiais, sendo insuficiente uma só existência corporal para adquirir todas as perfeições. Então, isso a doutrina espírita nos fala, que nós reencarnaremos quantas vezes for necessária para chegarmos à evolução espiritual. E retorna um corpo tantas vezes quanto lhe for necessário, e cada vez reencarna com o progresso que já haja realizado em suas existências precedentes. E na vida espiritual, né? Porque a gente também se instrui, esclarece, buscamos a resposta para os nossos porquês, e a gente, na vida espiritual, fazemos nossos cursos preparatórios para reencarnar. Quando chegamos aqui, o véu do esquecimento acaba nos tolhendo isso, né? E a gente chega a essa lembrança, essa preparação toda, mas fica de forma intuitiva na nossa consciência o que aqui viemos fazer. Então, muitas das vezes a gente bate cabeça, roda para lá, roda para cá. Enquanto não entramos na rota da nossa programação espiritual, nós batemos com dificuldade, com dores, com doenças, com problemas que a gente não sabe por quê, porque ainda não encontramos a rota que viemos seguir, ou seja, a programação reencarnatória que viemos cumprir. Quando no mundo alcança tudo que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos intelectuais e moralmente mais adiantados, cada vez menos materiais, e assim por diante, até a perfeição de que é suscetível a criatura. Ou seja, como viajante do universo, nós não estamos presos a nenhum planeta. O nosso estágio evolutivo é que vai determinar para onde nós vamos. Se a Terra não oferecer mais nada que eu possa aprender, eu sou redirecionada para um mundo melhor. No contrário, eu irei para o mundo inferior refazer todo um caminho equivocado que eu possa ter feito. Então, nós não somos terrícolas, nós não estamos fincados, por assim dizer, no planeta Terra, porque somos viajantes do universo, e a casa do Pai abriga todos os seus filhos, então o universo nos aguarda. Segundo Emmanuel, nós somos viajantes do universo, né? O estado ditoso e inditoso dos espíritos é inerente ao adiantamento moral deles. A punição que sofre é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com que o perseverarem no mal, ele se pune a si mesmo, mas a porta do arrependimento nunca lhe fecha, e eles podem, desde que queiram, voltar ao caminho do bem e efetuar com o tempo todo o progresso. As crianças que morrem em tenra idade
podem ser espíritos mais ou menos adiantados, porquanto já tiveram outras existências em que o praticaram o bem ou praticaram ou cometeram ações mais. A morte não os livra das provas que haja de sofrer. Em tempos oportunos, eles voltam a uma nova existência na Terra ou em mundos superiores, conforme o grau de evolução que tenham atingidos. As almas dos cretinos e dos idiotas da mesma natureza que qualquer outro encarnado. Possui muitas vezes grande inteligência, sofre pela deficiência dos meios que dispõe para entrar em relação com seus semelhantes de existência, como os mudos, sofre por não poderem falar. Que abusaram da inteligência em existências passadas e aceitaram situações de impotência para usar dela, a fim de expiarem o mal que praticaram e etc, etc. Então, se nós formos ver o que diz essas doutrinas, né, de materialismo, a doutrina deísta, a dogmática, o que a lógica nos diz? O que está mais condizente com Deus? O ser soberanamente bom, justo e misericordioso. É mais correto, está mais pautada no bom senso, é mais justo isso do que um ser condenado para sempre no inferno, o outro vai para o céu, e aí Deus me acha feia, me manda para o inferno, acha tudo bonitinho, manda para o céu. Não, todos nós somos seus filhos. Então o Espiritismo, ele veio tirando esse véu dessa ignorância de nós mesmos, nos mostrando esse caminho a seguir, nos dizendo que nós trabalhamos nossa salvação. Nós todos somos filhos de Deus, somos suas criaturas, ele é o Criador, nós somos suas criaturas, com as mesmas oportunidades, com os mesmos propósitos de vida, que nenhum de nós está deserdado, pode ser o que a gente fez. O arrependimento nos abre as portas para refazer nossos caminhos equivocados. E nenhum de nós está perdido para ele. Todos nós somos recuperáveis, né? Então, o Espiritismo, que é a doutrina dos espíritos, nos fala sobre Deus, sobre nós mesmos, quem somos nós, de onde viemos, por que estamos aqui, o que somos. Somos seres espirituais, nós não somos seres terrestres, nós somos seres espirituais, vivendo experiências materiais na Terra, viajantes do universo, não estamos perdidos. Todos nós temos e teremos quantas oportunidades forem necessárias para a gente conseguir a nossa perfeição, que é a nossa felicidade, embora a gente bata a cabeça aqui onde estamos na Terra, buscando uma felicidade que o mundo não pode nos oferecer, porque só vão essa felicidade prometida por Jesus, né, o reino do céu, aguarda quando nós chegarmos lá na nossa perfeição, né, como co-criadores de Deus, ajudar ele a criar o universo. Então, o Espiritismo e o espiritualismo, ambos acreditam em Deus e nos espíritos, mas com várias vertentes que não condiz com a lógica, com o bom senso, como o espiritismo nos aponta. E lá no prefácio do livro Nosso Lar, no prefácio de Emmanuel, eu peguei o último trechinho desse prefácio, onde ele fala assim: guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura pregar sua existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que o espaço do cristão em qualquer escola religiosa deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade de espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Precisamos desenvolver essa espiritualidade, esse senso dessa religiosidade que nos une, que nos faz se aproximar mais do Criador, para podermos ter uma vida bem diferenciada. Isso aí é palavra de Emmanuel. Então, meus irmãos, é isso que eu posso falar para vocês sobre isso, né?
que muitas diferenças, não adianta falar, mas eu estudo espiritismo, mesa branca, kardecista, não sei o quê. A doutrina espírita, ela é uma ciência, é uma filosofia, né? É uma religião, porque ela nos mostra todos esses caminhos, vem tirando todo esse véu da ignorância que nós viemos ainda estamos alimentando há muitos séculos. Então, abriu o arco da nossa compreensão para entender Deus, nós mesmos, o universo e suas leis. Certo? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, acima de tudo, o Senhor supremo e soberano desse universo, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso tutor, nosso governador espiritual, agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos mentores espirituais e aos espíritos bons e amigos que vieram nos ajudar. Mas agradecendo também, Senhor, a presença desses companheiros que conosco também precisam aprender. Mestre, que a tua paz e a tua luz esteja sobre nós, em nossos corações e nosso pensamento, hoje e sempre. Que a tua misericórdia, a misericórdia de Deus, se derrame sobre toda essa humanidade terrestre, nesse momento difícil, doloroso e complicado dessa emigração e transição planetária que estamos atravessando. Nosso muito obrigado, Senhor, por nos amar, por não desistir de nós. Muito obrigado, boa noite, que assim seja.